E aí, galera, boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Júlia e eu moro em Paranaguá, tá? Eu sou de Londrina. Tô falando isso porque me deram 35 anos hoje. Gente, eu não tenho 35, pelo amor de Deus. Mas, vamos lá. Hoje eu vim lembrar vocês de uma história muito importante, que ela precisa ser gravada nos nossos corações, que é a história do nosso Salvador, a história de Jesus Cristo. Mas eu quero que vocês pensem nos momentos em que vocês vêm ao culto, que vêm no MAG, quando vocês vão no GCEM. Eu imagino que tenham muitas palavras que vocês até pensam, bom, mas disso eu já sei, isso daqui eu já faço. E deve ter momentos em que você pensa, bom, isso daqui eu já sabia, já faço isso. Então, o que falta? Por mais que o pastor venha aqui, ele venha trazer a palavra de Deus, ele venha ministrar algo que você já saiba, ainda assim, de nada adianta se você não é completamente apaixonado por Jesus. O que falta é paixão por Jesus. E para a gente ser apaixonado por Jesus, para sermos apaixonados por Ele, nós precisamos conhecer a história dele, que também é a nossa história. Precisamos entender o que ele fez. E eu quero abrir com vocês em Mateus 13. Eu vou ler do 13 ao 17. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem, pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E esse é um convite que eu faço para vocês, que vocês ouçam com o ouvido de vocês e entendam com o coração. Fechem os olhos de vocês. Papai, obrigada, Senhor, por mais essa noite na Tua presença, Pai. Paizinho, nós consagramos este momento a Ti, Pai, e pedimos mais o Teu agir, o Teu poder nessa noite. Te convidamos, Espírito Santo, a abrir o nosso entendimento. Te convidamos, Espírito Santo, a nos fazer entender com o coração, que possamos ouvir com os ouvidos espirituais, que possamos receber a revelação da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus, Pai, enviou o seu Filho Jesus com um propósito. Existia um plano desde o início. Jesus sabia exatamente para que ele viria. E quando Jesus veio, a história dele, contada pelo Evangelho de Mateus, ela nos dá passos de como se tornar filho de Deus. Então, eu quero começar com o nascimento dele. Quando Jesus nasceu, a natureza manifestou a vinda do Messias. Como que a gente sabe disso? Os magos, eles vieram adorar a Jesus porque uma estrela guiou eles até Jesus. Vocês conseguem imaginar um bebê sendo adorado? Um bebezinho. Vocês entendem a grandiosidade disso? Jesus foi adorado em seu nascimento. A natureza manifestou a vinda dele. E então, Mateus nos leva a alguns anos à frente, quando Jesus é batizado por João Batista. E no momento em que ele é batizado, o Espírito vem sobre ele como uma pomba e ouve-se a voz de Deus falando: "Este é o meu filho amado, de quem me agrado." Jesus precisava se batizar? Não, Jesus não precisava se batizar. Ele era puro, ele era santo. Mas ele fez isso para que a gente soubesse o que a gente tem que fazer. Ele veio como exemplo. Jesus, ele fez isso por obediência.
Batismo é obediência a Deus. Batismo é obediência à palavra de Deus. Batismo é uma decisão, porque o batismo é uma confissão de fé pública. É você falando que você se arrepende dos seus pecados. É você declarando que você acredita em Jesus e no que Ele fez por você. E Jesus, Ele batizou para nos deixar uma mensagem: façam isso, sejam batizados. E quando você é batizado, você anuncia que você está buscando por uma novidade de vida. O batismo é novidade de vida. O batismo é uma decisão, você não precisa estar preparado para se batizar. Você não precisa se sentir preparado. Você só tem que decidir: eu quero novidade de vida. Eu confesso que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. E semana que vem tem batismo. Então, para quem não é batizado, eu deixo essa palavra com vocês, que fale o mais profundo do coração de vocês. E então, Ele nos leva ao deserto, às tentações. Jesus, Ele passou 40 dias no deserto e o diabo veio tentar Ele. E Ele vinha tentar com a palavra de Deus. E o diabo pega e fala para Jesus: bom, se você é mesmo o Filho de Deus, por que você não transforma essa pedra em pão? E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem. Jesus vence o diabo, vence as tentações, declarando a palavra, porque ele tinha a palavra gravada no coração dele. Então, eu deixo também essa dica com vocês: quando vocês orarem, declarem a palavra, porque Deus, Ele não é fiel a você, Ele é fiel à palavra dEle. Deus é fiel à palavra dEle. Declarem a palavra. Eu sei que muitas vezes a gente ora só pedindo coisa o tempo todo, mas eu desafio você a orar declarando a palavra e a orar e a ler a palavra em voz alta. Façam isso. Depois me contem como que foi. Então, depois que Jesus foi batizado, que ele passou pelas tentações no deserto, Jesus, ele começou a pregar o arrependimento. Ele ia e falava: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E eu imagino que muita gente aqui às vezes pensa: mas eu não tenho do que me arrepender, eu não faço nada errado. Falo isso porque eu já fui essa pessoa de sentar ali e falar: mas eu não estou matando, eu não estou roubando, está tudo certo. Só que quanto mais você se aproxima de Jesus, quanto mais você conhece a Ele, mais você vê que você precisa se arrepender. Que o arrependimento, ele é diário. O Senhor traz à luz aquilo que nós precisamos nos arrepender. Então, Jesus passa a realizar curas e milagres. Ele cura cegos, leprosos, mancos. Ele vai de cidade em cidade, curando e fazendo seus milagres. Mas isso chamou a atenção de um povo, de uma galerinha ali, os fariseus. Que eles começaram a arranjar um jeito de armar contra ele. Eles queriam, porque queriam que Jesus fosse condenado. Então, Jesus, ele apontava para os fariseus, ele apontava as práticas dos fariseus, ele condenava. Por quê? Porque eles se preocupavam muito com a aparência, em aparentar ser um cristão, em seguir regras. Mas não é com isso que você tem que se preocupar. Eu não tenho que aparentar ser cristã, eu tenho que ser. O mais importante é o nosso interior, o nosso coração. Você tem cuidado do seu coração? Porque o nosso exterior, ele vai refletir o nosso interior. Quando você cuida dele, é inevitável. As pessoas enxergam algo diferente em você. Elas enxergam Jesus na sua vida, porque você não consegue mais ficar do mesmo jeito. E Jesus, ele estabelece a nova aliança. Na velha aliança, eles viviam pela lei, mas sem o Espírito Santo, você não consegue obedecer. E então, Jesus, ele nos envia o Espírito Santo, e a partir da nova aliança com o Espírito Santo, não conseguimos permanecer no pecado. Então, quando a gente cuida do nosso coração, quando a gente se entrega a Jesus, quando conhecemos a Ele, somos apaixonados por Ele, nós temos o Espírito Santo. E quando nós temos o Espírito Santo, não tem como permanecer no pecado. O pecado se torna algo nojento, o Espírito Santo te constrange na hora. É desconfortável, você não consegue permanecer no pecado e você se arrepende. Filhos de Deus, verdadeiros filhos,
se arrependem diariamente. E então a fúria dos fariseus aumentava ainda mais até que eles conseguiram levar Jesus a julgamento. E quando eles levaram Jesus a julgamento, estava Jesus e Barrabás. Mas por ocasião da festa, eles podiam soltar um dos presos, um dos que estavam ali em julgamento. E o povo escolheu por Barrabás. Alguém aqui sabe o significado do nome Barrabás? Filho do Pai. Então, a obra da cruz, ela é uma obra de substituição. Porque o Senhor, Ele foi para a cruz no lugar dos filhos. Aquela cruz, ela tinha a medida de Barrabás. Ela tinha a medida dos filhos. Não tinha a medida de Jesus. Mas Ele foi para aquele lugar porque assim precisava ser feito. Para que fôssemos salvos, para que fôssemos libertos. E em Mateus 27, Mateus 27, 24 e 25. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Nesse momento, eu imagino que quando o povo falou que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos, era com um coração irado, com um coração furioso, porque eles pediam a crucificação de Jesus. Eles falavam: crucifica, crucifica. Só que isso aconteceu. O sangue de Jesus caiu sobre eles, sobre os filhos, e cai sobre nós. Mas ele veio acompanhado da misericórdia de Deus. Ele veio com um propósito, veio para nos lavar, para nos redimir, para nos reconciliar. E naquela cruz, quando Jesus ele estava ali crucificado, haviam 2 bandidos com ele. E a palavra no Evangelho de Mateus fala que esses bandidos insultavam Jesus. Jesus foi humilhado, torturado. E pensa, a cidade estava num momento de festa. Então, ela tinha muitos estrangeiros, muitas pessoas vindo de fora para comemorar essa festa. E foi justamente quando Jesus estava crucificado. Então, essas pessoas passavam por ele, xingavam ele, humilhavam ele, falavam coisas horríveis. E os bandidos que estavam com ele faziam a mesma coisa. Também o humilhavam. Só que quando a gente lê esse mesmo relato no Evangelho de Lucas, nós vemos que um dos bandidos foi salvo. Que um dos bandidos reconheceu Jesus como o Filho de Deus, como Cristo. Mas qual que é a diferença aqui? O que aconteceu? O que ele viu? Ele viu Jesus crucificado, Jesus do lado dele, falando: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E quando você está diante de Jesus, você ouve Jesus, não tem como você sair do mesmo jeito. Se você está do mesmo jeito, me desculpa, mas você não conheceu a Jesus. Não conheceu a Jesus. E é isso que Ele quer, que você venha conhecer Ele, que você seja apaixonado por Ele. Então, esse bandido que insultava, naquele mesmo dia, ele foi salvo. Ele foi salvo, ele se arrependeu. Porque o Evangelho é arrependimento. E arrependimento diário. Quero ler com vocês Mateus 27, 27 a 44. Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça.
Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se. Desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Então, Jesus morreu. E o que mais pesava ali para Jesus não era nem a cruz. Vocês imaginam? O tamanho da cruz, ela era muito pesada. Mas o que mais pesava era o peso dos nossos pecados. Porque ele morreu pelos pecados do povo daquela época, morreu pelos nossos pecados. E se eu tiver um filho agora, eu sei que ele morreu também pelos pecados do meu filho. E era isso que pesava. E quando Jesus está no Getsemane, ele fala que a alma dele está triste. É uma tristeza absurda. Porque ele sabia que estava chegando a hora. Ele sabia o que ia acontecer com ele, por que ele precisava fazer isso. E quando o véu se rasgou, foi o momento em que ele nos disse que agora nós fomos reconciliados. Porque o véu no lugar santíssimo, ele separava o lugar santo do lugar santíssimo. E somente o sumo sacerdote entrava nesse lugar. E ele entrava com um sininho e com uma corda amarrada nos pés. Porque se ele tivesse em pecado, ele era fulminado. Ele morria no lugar santíssimo e eles precisavam puxar pela cordinha o corpo dele. Então, quando Jesus morreu, ele rasgou o véu e ele falou para mim e para você: agora você tem livre acesso ao Pai. Agora a gente pode conversar com o Pai o tempo todo, todos os dias. Sempre que a gente quiser, a gente está lá, pode estar lá conversando com ele. E lembra que eu falei que quando ele nasceu, a criação manifestou o nascimento dele? Uma estrela. Na morte dele também, a criação também manifestou. Porque houve trevas sobre toda a terra. Porque Jesus havia morrido. E isso era necessário. Então, em Mateus 27, 62, fala assim: no dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro.
Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. E então nós tivemos a notícia de que Jesus, ele iria ressuscitar. Ele deixou avisado, daqui 3 dias eu estou aí de novo. E os guardas estavam lá guardando. Quando Jesus ressuscitou, eles foram comprados com algumas moedas de prata para que falassem que os discípulos tinham roubado o corpo. Então, ainda que hajam milagres, que as pessoas vejam os milagres, mesmo se elas não quiserem acreditar, elas vão arranjar um jeito de não acreditar. Porque eles viram um cara que estava morto ressuscitando, eles viram um anjo. Alguém aqui já viu um anjo? Eu nunca vi. Não sei se eu gostaria de ver, porque as reações do pessoal que vê os anjos na Bíblia me falam que é diferente. Então, eles viram um anjo, eles viram um cara ressuscitando e decidiram não acreditar. Eles viram um maior milagre, que é uma pessoa ressuscitar. E eles decidiram não acreditar. Então, o anjo disse às mulheres que estavam ali: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. E no momento que ele ressuscitou, ele diz para mim e para você: eu venci a morte. Agora você está liberto do domínio do pecado. Agora você tem livre acesso ao Pai. E quando ele morreu, ele pegou, dobrou o manto que ele estava e colocou em cima da pedra em que ele estava. Isso significa: eu voltarei. Então ele deixou claro que ele vai voltar. Mas antes de voltar, ele dá para nós um tempo de arrependimento. Ele nos chama para nos arrependermos. Se a banda quiser, já pode subir, tá? E não só os nossos pecados. Quando o Senhor ele foi crucificado, ele tomou sobre ele a culpa, ele tomou sobre ele enfermidades. Lembra que eu falei para você orar, declarando a palavra? O que o Senhor fala? Que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. O profeta fala isso, pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Fala que Jesus levou dores e enfermidades lá na cruz do Calvário. Quando você for orar pelo financeiro, o Senhor é o dono do ouro e da prata. É Ele quem provê sobre a nossa casa. Sobre cada área da vida de vocês, declarem a palavra de Deus, porque o Senhor nos deixa promessas. E uma das promessas mais importantes é que Ele vai voltar, que Ele está voltando. E não somente isso, como Ele também nos deixou uma missão, e uma missão muito importante. Lá em Mateus 28, 16, Ele fala: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, nós temos que ir a todas as nações, pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizar eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a obedecer aos mandamentos. Não negligencie a parte do ensinamento, é o principal. Então, os passos para você se tornar um filho de Deus é o batismo, primeiro, que vai ter semana que vem. Conhecer a palavra de Deus, gravar ela no coração de vocês. E aí, pregar o Evangelho. Pregar o arrependimento. Porque você só pode falar daquilo que você conhece. Você só pode apresentar a Jesus se você conhece a Jesus. Você só leva a cura quando você é curado.
E essa é a missão que Ele nos deixou. Jesus nos libertou. Hoje você é livre. Fechem os olhos de vocês. Peçam ao Espírito Santo que traga à memória aquilo que vocês precisam se arrepender. E se você ainda não conhece a Jesus, vem conhecer. Se apaixone por Ele, porque não tem como não se apaixonar por Jesus. Te deu